Agora é hora do quadro Saúde da Mulher. E claro, o doutor Belarmino, nosso sempre querido, está aqui para a gente tirar todas as dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal que nos acompanha. Né? Sempre aqui juntinho com a gente, né? Aliás, vamos pedir para o pessoal já mandar sua perguntinha. Bota o celular aí, nosso WhatsApp na tela, porque quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui pra gente, que o doutor responde ao vivo a sua pergunta. A gente vai falar de sangramento durante o pré-natal, né, das grávidas, mas quem quiser fazer qualquer outra pergunta também pode mandar, né, doutor? Com Sempre certeza, bem-vindas. Com certeza. Né? Eu acho que a gente poderia colocar a preocupação que gera para a gestante, para a família, para o parceiro, para os avós, né, para quem convive com uma gestante que apresenta sangramento durante a gestação. É sempre preocupante, inclusive para nós profissionais, porque pode significar uma série de coisas. Pode ser um simples sangramento, como pode ser algo que coloque em risco a integridade do bebê, a viabilização do desenvolvimento dele. Certo. Então a gente poderia começar explicando qual a diferença entre sangramento vaginal e uma menstruação, que são coisas diferentes. Porque muitas vezes a mulher está grávida e diz que está menstruando, quando na verdade ela está tendo um sangramento. Menstruação é aquele sangue que a mulher, na vida fértil, ela perde normalmente, aí é individual, de 3 a 4 dias, 5, 6. O sangramento ele difere porque ele tem que ser sempre inferior à quantidade de uma menstruação. Quando o sangramento, seja numa gravidez, ele se aproximar ou for igual ou até mais, é sinal de atenção. Ou seja, um pouquinho de sangramento não é tão preocupante, mas requer uma avaliação. Um sangramento médio e o parâmetro é individual. Então, cada mulher tem que saber o que é esse sangramento e se ele representa algum risco ou não. Por exemplo, a fecundação uma vez ocorrendo, o óvulo, até tem uma arte aqui que a gente poderia mostrar, no início da gravidez existe um sangramento normal. O óvulo e o espermatozoide se encontram aqui no ovário e junto esse óvulo, essa arte aqui ela vai mostrando, ele migra até dentro do útero. Para se fixar aqui na parede do útero, ele vai precisar criar umas raízes. Essas raízes vão fazer com que essa parte aqui que era a menstruação, para se inserir aqui, vai ter que eliminar um pouquinho de sangramento aqui por baixo. Isso é normal, até o 3º mês. Pode dar um pouquinho de cólica, que é a fase de implantação. Mas é só um pouquinho, então? É um pouquinho, é um sinal, dá uma leve cólica, é um sangramento que geralmente ele não desce sangramento vivo, ele desce um sangramento escuro, um sangramento mais roxinho, não é sangramento vivo. Né? Então, nessa situação é totalmente normal. O que não seria normal no 1º trimestre? Quando o óvulo tentar passar da trompa para o útero e ele não consegue ficar, ele fica na trompa gerando uma gravidez ectópica. O que significa? Que o feto não consegue passar para chegar até aqui. Pode colocar aqui na tela para a gente, para mostrar o que o doutor está mostrando? Podemos usar essa imagem. Então, aqui, aí, ao invés de migrar, como mostra aqui, ela vai ficar aqui e vai tentar se desenvolver. Só que a trompa não tem esse poder de dilatação para poder comportar uma gravidez. Então, o exame vai dar positivo, vai se fazer uma ultrassom transvaginal e não vai se ver o feto aqui dentro. É uma outra situação de sangramento que tem que levar em alerta que pode ser que o feto, o embrião no caso, não esteja dentro do útero, conhecida também como gravidez ectópica. E o mais frequente de sangramento ao ocorrer no 1º trimestre, que é o que mais preocupa todo casal, é a possibilidade de abortamento. O que ocorre? Vários estudos já mostraram que embriões derivados de abortamentos, eles na verdade são fecundações que não deram certo. Por má formação fetal, o corpo vai lá, ele reconhece como sendo um corpo estranho. Então, para proteger o casal, ele diz assim, olha, o número de cromossomos não é o habitual, são 46 cromossomos. Então, ele expele e pode ocorrer o que a gente chama de abortamento espontâneo, o que não significa que seja um problema para o casal, que vai se perpetuar esse problema, pode ser um fato isolado, às vezes ocorre no meio de algumas gestações, às vezes a mulher tem 1, 2 filhos, o 3º ela perde, ou às vezes
por uma sorte, ela perde da primeira vez, mas não significa que ela não possa engravidar. E, doutor, além desses fatores internos que o senhor citou, existem fatores externos que podem ocasionar sangramento, que causam também essa preocupação? Por exemplo, desde a alimentação ou um esforço? Pode. Existe algo chamado ameaça de aborto. A ameaça de aborto é quando o bebê tem o número de cromossomos correto e a mãe, às vezes por uma atividade diária, uma labuta muito puxada, ela exerce muito esforço físico. Então, qualquer atividade com muito esforço físico poderá levar a um abortamento, principalmente quando essa atividade não era habitual para a mulher desde então. Vamos supor, mudou de emprego e naquele emprego tem que levar algumas caixas, algum peso, fazer carregamento de algum tipo de peso. Tanto que atividade física até o 3º mês na gravidez está contraindicada. Toda e qualquer, nem natação, nem hidroginástica, muito menos pilates. É o período que a mulher deve hibernar. Mesmo o pilates, que a gente tem essa ideia de que é mais calmo, tranquilo? Depois do 3º mês, a hidroginástica e a natação e o pilates poderá ser feito acompanhado de um profissional. Mas antes do 3º mês, porque é o período que o embrião está delimitando a região onde ele está. Então ele precisa de um local harmonioso. Se tiver muito esforço, se tiver medicamentos que você falou, existem medicamentos que são abortivos, o pessoal que está em casa sabe disso, são ilegais, obviamente. Algumas pessoas tentam tomar esses medicamentos na tentativa de ocorrer o abortamento, levando, na verdade, a má formação fetal. Então é um risco muito grande, porque às vezes a pessoa vai tentar fazer um procedimento que se volta contra ela, vai ter uma criança especial. E tem todo e qualquer medicamento, tanto que a gente indica na gravidez, poderá dar sangramento e medicamentos de maneira geral. Uma vez grávida, só se toma medicamento com indicação do obstetra que acompanha a mãe. Importantíssimo isso. E aí você falou também, doutor, sobre riscos para o bebê e para a mãe nessa questão de sangramento. O que pode acontecer para ambos? Passando essa fase do 3º mês, aí do 4º até o 9º mês, existem 2 situações muito frequentes e que nos preocupam um pouco e a gente tem que ser bem habilidoso. Primeiro, a gestante nos anunciar o que está acontecendo, para a gente poder fazer o diagnóstico e tomar as devidas atitudes, poder se posicionar diante da gravidade do caso. Eu vou pedir a próxima arte, por favor, se o João puder passar. Obrigado, João. Aqui, então, mostra uma gravidez normal, posicionamento. A coluna lombar, a sacra. Aqui nós temos o útero, o bebê. Aqui, como mostra, né, a placenta. A placenta é uma esponja de sangue, tá? E é através dela que o bebê se alimenta. Aqui tem o cordão umbilical. O bebê vai pegar o alimento da mãe através dessa placenta que vai passar para cá e vai alimentar o bebê. Essa esponja, ela é sanguínea e rica em oxigênio. Algumas vezes há problemas com ela. Na próxima arte, por favor. Vamos ver a próxima imagem. Isso, obrigado. Aqui a placenta normal, como a figura mostra, e aqui é uma situação que ao invés da placenta ficar no fundo do útero, na região superior, ele está aqui abaixo. Ou seja, imagine uma esponja de cozinha, ela está com água. Se você colocar o dedo sobre ela, vai escorrer líquido, correto? Claro, está apertando. Aqui está apertando, exatamente. Aqui está livre, nessa foto aqui está livre, tá? E nessa arte aqui, a cabecinha do bebê comprime. Isso chama-se placenta prévia. Quais são os sintomas? Não dão cólicas, o sangramento ele é vivo, é fluido, e só que coloca em risco, porque como o bebê está comprimindo, ele poderá se auto-asfixiar. Por quê? Porque comprimindo a fonte de oxigênio, a mulher vai ter que ficar em repouso nesse caso. Ela vai ter que ficar numa posição em que ele não faça mais essa pressão para baixo. Não faça essa pressão, ela tem que ser internada, feito um acompanhamento com o ultrassom e é feita uma medicação intramuscular, no bumbum, no caso, para acelerar o amadurecimento pulmonar, para esse bebê poder nascer e não ter que passar por uma incubadora. É uma situação de alto risco, é uma gravidez de alto risco e tem que ser tudo muito rápido e ficar monitorando também se esse colo do útero não vai se dilatar, porque o indicado nesse caso não se faz o parto normal. Cesariana é a ordem devido a alguns problemas que podem ocorrer
com essa situação. Então, nessa, com certeza, a mãe vai ter o parto de cesárea, porque não tem como... Ela é menos grave do que a próxima que vai vir agora, que é algo que nós não temos escolha. O que acontece? Ao invés da placenta, como ela estava antes, estar bem aderida, aqui nessa região, aqui está, na verdade, a placenta. Só que era para estar esse vermelho, aonde está esse laranja e esse marrom, era para estar esse vermelho. Não deveria ter essa deformação aqui. O que aconteceu? Por alguma queda, por alguma situação específica, né, científica até, ocorre um descolamento e se forma um coágulo aqui nessa região, fazendo com que esse hematoma não deixe passar o oxigênio que vem da mãe, não consegue chegar até aqui o cordão umbilical. Então o que acontece? O bebê vai ter um sofrimento fetal. É uma situação que não tem uma vez. E qual é os sintomas? Diferente da outra, que não dá cólica, não dá dor, é só o sangramento, aqui esse hematoma, ele dá contrações muito fortes, dores muito fortes, a mulher não suporta, é um verdadeiro trabalho de parto. Não tem como imobilizar um descolamento de placenta. Às vezes, no início da evolução, lá no terceiro mês, pode ter até um pequeno grau de descolamento. Com o tempo, o corpo reabsorve. Mas nesse período, como o bebê está grande, tudo que ocorre é em grandes proporções. Claro. Então, de imediato, uma vez ocorrendo esse deslocamento da placenta, esse hematoma ele tem que ser retirado, tem que tirar o bebê, não dá para fazer o amadurecimento do pulmão, como a gente comentou anteriormente, tem que ser uma atitude um pouco mais rápida, mais drástica, rápida, para manter a integridade do bebê e a mãe poder ter o seu feto em bom estado. Mas aí o bebê vai para a incubadora, é necessário? Aí a gente vai avaliar a situação do bebê, mas assim, o importante é saber que sangramento, e aqui é um sangramento abundante, não tem como passar, ele descola e ele vem aqui, Gisele, a gravura ela está estática, mas ele vem descolando todo aqui e o sangue começa a escorrer em grande quantidade por aqui. Aí a preocupação é bem maior, né, doutor? É bem maior. Diferente do outro, o outro é mais sutil, tem a perda sanguínea, mas o bebê, dependendo da posição, se você puder aguardar, você monitora e esse bebê pode até amadurecer para poder recebê-lo de uma forma mais adequada. É uma fase delicada e tem que ficar de olho, né, doutor? Vamos dar uma paradinha agora, doutor? Vamos esperar as nossas perguntas para o próximo bloco, mas manda aí, coloca de novo o nosso celular do WhatsApp na tela para você mandar a sua pergunta. O doutor Belarmino está aqui e vai te responder qualquer pergunta que você tenha. Olha aí, ó, 88719831. Manda sua perguntinha, a gente vai para o intervalo e volta já. Já estamos de volta e o nosso quadro Saúde da Mulher para você. Aliás, manda sua perguntinha aí no WhatsApp. Não esquece, tira todas as suas dúvidas. Anota o telefone que está aí na tela para você, que o doutor Belarmino vai responder tudo para a gente, né, doutor? Estamos aqui para isso. Isso aí. Aliás, a gente já tem duas perguntinhas aqui na mão, já me mandaram. A Alessandra mandou, doutor. Tive uma gravidez ectópica. Ectópica, tá? Não tá querendo me enganar aqui. Ectópica? Ectópica, que é aquela fora do útero, aquela da trompa. Ah, ok. Há 2 anos. Até agora tem leite no meu peito. Tirei a trompa esquerda e não consigo engravidar. Vou poder engravidar novamente? Vai poder engravidar, Alessandra, porque você tem a outra trompa e o outro ovário. Então, não vai prejudicar em nada. A secreção pode ser decorrente dessa alteração hormonal que você teve, que já estimulou um pouco as mamas, principalmente se você já teve outro filho, para a futura lactação. Mas uma vez, passando 2 ou 3 meses após esse período, o término da recuperação da cirurgia, porque a gravidez ectópica, uma vez ocorrendo, ela é cirúrgica a solução. Você tem que ir lá, tem que retirar a trompa e tem que, enfim, é uma pequena cirurgia, mas a mulher vai ter que se reabilitar. Então, enquanto ela estiver sob influência dos hormônios da gravidez, poderá ter esses probleminhas, essas alterações de secreção do mamilo. Mas, de maneira geral, é tudo ok. Partir para a segunda gravidez aí sem medo nenhum. Tranquilidade, sem nenhum trauma, né, doutor? E a Luciana mandou também. Estou grávida de 4 meses, posso pintar o cabelo? Olha, essa matéria passou antes do quadro, né, doutor? Foi. Cuidados com pele, cabelo, química, isso é fundamental, né? Perdão? A Luciana. Luciana, obrigado pela pergunta, boa tarde. Então, assim, tudo aquilo que é externo, principalmente da parte de estética, a gente está falando de inalantes. Por exemplo, num salão de beleza tem lá
um fixador de cabelo, tem um gel, tem as tintas, de maneira geral, elas têm cores, então elas vão poder propiciar a inalação, a gente chama de inalantes. Quando a mulher inspira, ela vai levar junto com ela para o oxigênio, e o oxigênio da mãe, a respiração da mãe, é a respiração do bebê. Então, o que acontece? São fatores, produtos químicos muito concentrados, que a criança acaba inalando, recebendo através da inalação da mãe. Então, tintura de cabelo, a própria unha, tem paciente que tenta nos subornar, digamos assim. Doutor, mas eu vou colocar uma mascarazinha, a minha cabeleireira é ótima, ela usa máscara, eu uso máscara. Situações a serem evitadas. Evite salão de beleza nesse período, porque posto de gasolina... Nos 9 meses, né, doutor? Nos 9 meses. A gente não está dizendo que é proibido, mas tentar evitar, né? E a pintura do cabelo, ela poderia ser indicada numa situação assim, lá depois do 7º mês, quando o bebê já está todo formadinho e algo ainda sem amônia, tá? Então, e evitar ambientes também, às vezes o casal está recém-casado, casa nova, tudo pintadinho, tudo bonitinho. As tintas, mesmo aquelas que dizem que não exalam cheiro, existe sim, é imperceptível ao nosso olfato. Que é pior, né? Porque se a gente não sente o cheiro, a gente acha que está tudo bem. Se a gente sente o cheiro, a gente evita. Mas aí está o perigo. Então, o olfato da tinta, seja do ambiente, o casal está empolgado, recém-casou, a mulher engravidou, ou às vezes vai visitar um amigo também, vai visitar alguma coisa e fica 2, 3 horas num ambiente com tinta recente. E às vezes nem sabe. Colas, mulheres que fazem produtos artesanais, com cola, vão um montão de coisas assim que podem, pintar casquinha, que é uma atividade muito boa e aparentemente inocente, mas na verdade poderá trazer alguma consequência para o feto. A placenta, a função dela é de proteger o contato do feto com a mãe. Ela protege, é a barreira, ela filtra, mas o filtro é bom, mas não tanto ao ponto de chegar a pegar nanopartículas, que é menor que uma micropartícula. Todo cuidado, então, tem que ser pouco e tem que ser necessário, porque, afinal de contas, são só 9 meses, não custa cuidar um pouquinho, né? Passa super rápido. É tão nobre a situação que ficar com os cabelos um pouco brancos, deixar de pintar um pouquinho. Tem outras coisas, um lenço, um chapéu, qualquer coisa aí resolve, né? Usa outros adereços aí, ninguém vai perceber. Tá perdoada, inclusive, né, doutor? Sim. Aliás, doutor, falando ali naquele assunto que a gente começou sobre sangramentos durante o pré-natal, existem mulheres que têm mais risco de ter um sangramento durante a gravidez? As hipertensas, por exemplo? Sim. Toda gestante que tem alguma doença prévia, seja diabetes, tireoide, hipertensão, ou fazem uso de medicamento de uso contínuo, são pacientes mais vulneráveis. Por quê? Porque o sangramento, antes de tudo que nós expusemos aqui, ele poderá também ser uma consequência da alteração da coagulação. Por exemplo, uma paciente hipertensa, geralmente ela tem que tomar anticoagulantes. O sangue tem que ser mais fluido, como se diz popularmente, um sangue mais fino. Afinando esse sangue, o medicamento que dilui o sangue, não deixando ele coagular tanto como o convencional, ele acaba levando a sangramentos vaginais. Não só genital, como às vezes em gengiva, em narina. É muito frequente, por exemplo, eu já recebi senhoras de 75 anos, dizendo assim, doutor, não estou, minha menopausa já passou, se explicando para mim, para dizer assim, e eu estou com sangramento uterino. Por quê? O que está acontecendo? Eu estou com algum tumor? Pode até ser um tumor, mas geralmente a pergunta de todo obstetra na sequência é, a senhora é hipertensa? 99,999%? Sim. Toma anticoagulante? Sim. Vamos conversar com o cardiologista, tentar acertar essa dose, monitorar, fazer o Papa Nicolau para ver se não é um tumor, porque o sangramento também pode representar um tumor de câncer de colo uterino, ainda mais nessa idade, não é típico, né? Então é um ajuste da dose que vai fazer com que ela pare de sangrar, mantenha-se segura de que não está com nada grave e possa continuar da sequência na vida dela sem ter que fazer. Não é uma coisa muito atípica que ocorre, mas que não vai lhe colocar em risco de morte, no caso.
tem, é 100% reversível. Certo. E na questão da alimentação que a gente estava falando, além dos medicamentos que são abortivos, são proibidos ou só podem ser tomados com a indicação do médico, a gente estava falando também aqui durante o intervalo que Sim. até o café pode ser aí uma substância que não seja tão legal abusar durante a gravidez, né? Todos os estimulantes, assim, medicamentos ou alimentos, principalmente alimentos, como é muito multicultural a alimentação, então, vamos colocar assim, Ásia, uma alimentação, latino-americano, outra alimentação, americano, outra alimentação, existem muitos alimentos que eles são estimulantes. O café é um estimulante, tem determinados tipos de chás que são muito estimulantes. O próprio guaraná, em alta quantidade, ele é um estimulante. E esses estimulantes, eles vão acelerar o corpo como um todo. Eles vão acelerar o metabolismo. Então, muitas vezes, não tanto o sangramento, mas como eles podem gerar cólicas que poderão vir a ser contrações e que poderão preocupar a mulher. Então, ela retirando esses estimulantes, esses termogênicos, digamos assim, o café é um deles. A gente vê que cafés, quanto mais concentrados, os baristas, quem entende de café, poderá confirmar isso. Além de estimular, ele não estimula só o sistema nervoso central, põe todo o corpo a liberar um pouco mais de adrenalina. E essa adrenalina é levada também para a circulação, fazendo com que o bebê também receba esse estímulo. Então, toda alimentação, aquela história entre o remédio e o veneno, é uma dose pequena. Uma linha tênue, né? Uma linha tênue. Então tem que usar do bom senso, respeitando hábitos culturais. Tem pessoas que têm alguma alimentação, principalmente árabes, e são alimentos mais ricos em grãos, em digestão mais difícil. Tudo o que for de digestão mais difícil, uma paciente com sangramento que não requer a interrupção da gravidez, a qualidade de vida dela vai ser monitorada pelo tipo de vida que ela leva. Ela vai ter que repousar mais, às vezes se afastar do trabalho, até pelo fato que você muito bem colocou, a posição dela na cama para o bebê não comprimir a placenta e poder receber o oxigênio, fazer consultas mais frequentes com o obstetra para poder ver a integridade do bebê, o ganho de peso e o descolamento ou a posição da placenta, se está mudando alguma coisa ou não. Então, dependendo da quantidade e da situação, muda a conduta médica de acordo com a paciente. E doutor, de forma geral, tem alguma orientação de comportamento do que ela pode fazer? Lógico, além de cuidar da alimentação, de remédio, além também de ir ao médico, ao especialista em qualquer caso de sangramento, mas qualquer que seja, a orientação geral de repouso, enfim, cuidados que essa mulher tem que ter para evitar esses sangramentos e essa incomodação. Sim. O sangramento, na dúvida, é sempre, seja pouco ou muito, porque isso é muito relativo. Mas um sangramento de baixa quantidade, vá ao seu médico, ele vai orientar. Agora, nunca vá a consultório com sangramento de médio a grande porte. O que é o sangramento médio a grande porte? É aquele que você vê que está parecendo uma menstruação. Isso vai precisar de um tratamento que o consultório não tem esse aparato para poder lhe dar um suporte que a situação exija. Vá ao hospital que o seu médico vai lhe encontrar lá. Então, e um sangramento pequeno, aí sim ela pode até o consultório se dirigir, que a gente vê às vezes são pacientes que procuram diretamente o consultório, na verdade não é um caso, é um caso de urgência e emergência, então ela precisa, dependendo da quantidade de sangramento, de um pronto atendimento imediato, que vai mudar o resultado desse feto que está chegando. Maravilha. Doutor, obrigada pela participação. Obrigado, eu. Aproveito que ontem foi dia do médico e parabenizo nosso companheiro de sempre aqui no Ver Mais. Obrigado. Parabéns a você e todos os médicos. Muito obrigado. Em nome dos meus colegas também, quero agradecer a todos os pacientes que se manifestaram ontem, que mandaram recados. Em especial, a dona Olinda, eu recebi, de todos eu vou usar uma paciente que me deixou eu recebi o seu cartão, eu recebi o seu presente e dizer que tudo que a senhora colocou lá é resultado de tudo que nós recebemos também. Então, muito obrigado, de coração. Esse carinho não tem preço, ela passou, né, deixou lá, eu não consegui falar com ela, porque estava amor. atendendo, mas então está público agora. Tá? Parabéns, doutor. Obrigada, obrigado, viu? Né? Adoro sua presença aqui. Da mesma forma.